Você que está chegando aqui agora no nosso bate-papo da Elevor. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje o assunto, como sempre, é algo muito relevante. No entanto, é urgente e importante. Você sabe qual é a diferença entre aquilo que é urgente e importante? Pois é, urgente porque não dá para deixar para depois, a gente precisa falar sobre isso agora. E é importante porque é valioso e a gente precisa dar atenção. Então hoje nós vamos falar sobre justiça racial e todas as barreiras, possibilidades, né, que a gente tem dentro desse cenário para chegarmos até a equidade. Então vamos receber hoje aqui uma pessoa muito querida, professor Wilsver Matos. Professor, eu estava aqui começando a introdução do nosso bate-papo, mas antes de finalizar essa introdução, quero já agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Estava aqui falando para as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois, o quanto esse assunto é urgente e importante, né? Urgente porque a gente não pode deixar para depois e é importante porque é valioso e a gente precisa falar sobre ele. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Elevor, ela tem se tornado um ecossistema que visa apoiar o desenvolvimento profissional das pessoas, né? Sem fazer aquela fantasia de que é só você correr atrás que você consegue. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sofre aí todo um contexto social que nos desestimula em busca dos nossos sonhos. A gente sabe que quando a gente está com a barriga vazia fica difícil de sonhar, né? E a realidade do nosso país é dura. Hoje, o convite foi para falar sobre justiça racial e educação. Eu percebo que é um tema que o senhor conversa bastante através dos seus artigos, publicações. Eu quase não consegui terminar de ler o seu currículo, né? Quando eu fui pesquisar uma pessoa que eu pudesse trocar ideias sobre isso. Recebi boas indicações do seu trabalho, de alguns colegas pesquisadores que já referenciaram o senhor em algumas publicações também. E aí eu fui curiosa pesquisar, eu falei, gente, não termino de ler esse currículo desse senhor aqui, não. Então, apresentando formalmente o professor Wilsver, professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, professor do Departamento também de Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica de Salvador. Entre todas essas questões, tem uma coisa que eu achei bacana, esse reconhecimento em 2018, né, professor? Do Prêmio de Direitos Humanos, aí como militante desse tema, e o prêmio também Ancestralidades da Fundação Tide Setúbal e Itaú Cultural. Então, esse é o nosso professor Wilsver Matos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Parabéns por essa página, por esse perfil, né, e por tudo que você tem feito aí, pelo conhecimento dentro das áreas diversas, né? Eu também concordo com você e eu sempre digo que é o chamado discurso da Xuxa, né? Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar, mas não é bem assim, né? Não é só sonhar que o sonho chega, não. A gente tem que pensar nas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que durante toda uma história o nosso país negou oportunidades a várias categorias da nossa população, né? Vários grupos que fazem parte da população brasileira deixaram de ter acesso a bens, direitos, serviços, né? Por serem simplesmente quem são. Pessoas negras, mulheres, questões de geração, crianças, idosos, adolescentes, né? E uma série de outros grupos. Mas aí a gente optou hoje a falar sobre a população negra, porque a maioria da população brasileira é a maioria da população também no estado de Sergipe, no Nordeste, né? E se a gente fala sobre ela, a gente está falando sobre oportunidade de resolver os problemas da maioria da população brasileira. E eu acabo sendo uma pessoa muito otimista, viu, professor? Eu sempre busco encontrar realmente soluções em tudo, né? Dos fatores que a gente trabalha muito aqui na Elevor, dentro dos nossos programas de desenvolvimento, é a criatividade e inovação, né? E a gente sabe que quem já pelejou muito na vida precisa ser criativo, porque se não for, a gente enfrenta aí vários desafios. Eu acredito que essa é uma característica que a gente não desenvolveu, né? Que a gente fala, o brasileiro é criativo. Não foi à toa, né? A gente desenvolveu isso realmente na raça. E
eu gostaria de já iniciar nosso bate-papo fazendo uma pergunta. Primeiro, né, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, já entendem um pouco sobre essa questão desse letramento, né? O que é equidade, né? O que é justiça racial. Acho que é importante falar um pouquinho, contextualizar as pessoas sobre esses assuntos, né? O que significa isso na prática, para que a gente possa aprofundar o tema. Você Claro, poderia claro. nos explicar? Posso sim, né? Nós vivemos em um país que foi o último a abolir a escravização de pessoas negras, né? E esse país que passou tanto tempo escravizando e retirando direitos das pessoas negras, até hoje não refletiu de forma séria sobre o que se chama de reparação histórica. Então, quando a gente olha para outros países que passaram por experiências similares, né, porque quando se trata de violação de direitos humanos, a gente não pode colocar nada em cima de balança, o que foi maior e o que foi menor, né? Mas a gente sabe que no nosso país, milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas vieram para cá para serem escravizadas. 200 mil dessas pessoas morreram na travessia em navios negreiros que não possuíam condições mínimas de existência, né? E essas pessoas que vieram para cá passaram uma série de negações de direitos e violações de direitos humanos, né, que não foram da forma devida apreciadas pelo Estado brasileiro, que de outro modo fez essa apreciação em forma de reparação para outros episódios históricos, como é o caso da ditadura militar. Se a gente olha, o Estado brasileiro criou uma comissão da verdade sobre a ditadura militar, identificou quem foram as pessoas que se beneficiaram com a ditadura militar, que torturaram e mataram pessoas, identificaram as vítimas desse processo histórico e indenizaram essas pessoas. Enquanto que a gente olha para a época da escravidão e a gente vê um apagamento das tentativas do Estado brasileiro de reparar isso. Houve, na década de 90, no Senado Federal, uma proposta de indenização monetária para os descendentes dos seres humanos escravizados no Brasil. Imagine que se falava na época, né, que cada brasileiro descendente de escravizados receberia R$ 200 mil em forma de indenização. Os cálculos disso daria em torno de 14 quadrilhões de reais. O Brasil não tem dinheiro para isso. O Brasil tem um PIB que gira em torno de 7, 8 trilhões de reais, né? Então, o Brasil deve à população negra muito mais do que possui em forma de produto interno bruto, né? Mas não pagou. Não devolveu isso em forma econômica, monetária, como fez com a ditadura militar. E a gente pode pensar em alguns aspectos, né, que não permitiram essa justiça para reparar o período da escravização. O primeiro ponto é o tempo que se passou, né? Enquanto que a ditadura militar a gente ainda lembra, né, de forma mais marcante, da década de 60 até a década de 80, né, a escravidão negra é muito antiga. E a nossa memória ela é uma memória muito curta para esse tema, né? O outro aspecto é prova. Onde estão as provas da escravidão negra que ninguém foi atrás? O Estado não se mobilizou para buscar essas provas, né? Elas foram descobertas por acaso. Por exemplo, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi descoberto por acaso durante uma reforma do Cais, né? E se percebeu ali um grande patrimônio histórico, que hoje é patrimônio histórico da humanidade, e conta a história da escravização negra no Brasil e no Rio de Janeiro, porque o Rio foi o estado que mais recebeu seres humanos para serem escravizados, né? E o outro ponto é quem foram as pessoas atingidas por um momento histórico e por outro, né? Quem foram as pessoas atingidas pela ditadura militar? Pessoas brancas, intelectuais, artistas, estudantes, né? Pessoas que tinham lugar na sociedade, tinham nome, sobrenome, né? Tinham formação. E as pessoas atingidas pela escravidão negra antiga, nem pessoas eram consideradas como coisas, né? Então, esses três aspectos fazem com que a gente compreenda que há no Estado brasileiro uma reparação
quando nos anos 1990 e 2000 reconhece internacionalmente na Conferência de Durban que é um país racista, é que ele começa a pensar políticas de ações afirmativas para a promoção da justiça racial no nosso país, né? Só que em um país racista, fazer políticas afirmativas é muito difícil. E aí, as pessoas negras que deveriam ser beneficiárias dessas políticas passam a ser burladas por pessoas não negras que querem ocupar essas vagas e também pelo próprio Estado, que dificulta de toda forma que pode a implementação dessas políticas, né? Então, nós temos hoje um acúmulo de normas, de leis muito importantes que falam sobre justiça racial no nosso país, mas da mesma forma nós temos um acúmulo de má aplicabilidade ou de má vontade na aplicação dessas normas, tanto pelos cidadãos brasileiros quanto pelas instituições. Professor, quando o senhor fala, por exemplo, sobre essa questão dessa inclusão, né, da população negra dentro desse desenvolvimento, principalmente falando sobre a educação, eu me lembrei de uma coisa, um debate que eu estava tendo dentro de uma sala de aula, de uma pós-graduação que eu estava fazendo, e as pessoas falam, mas, por exemplo, essa questão de cotas, né, dentro das universidades, enfim, já passou por uma série de questionamentos, e alguém falou assim, mas essa estratégia de inclusão já não seria uma forma de exclusão, né? De diferenciação dessas pessoas ou de torná-los, de alguma maneira, discriminados, né? Diante desse grupo, dessas pessoas, né? Não seria contra a equidade? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e contextualizando também o porquê que o senhor decidiu estudar sobre esse tema, por que o senhor hoje milita sobre esse tema. Eu sempre acredito muito que dentro das nossas escolhas profissionais existem as motivações em relação aos nossos valores, aquilo que a gente vivenciou como experiência. Por favor, nos conte um pouquinho sobre isso, também é uma curiosidade pessoal. Sim, sim. Então, eu venho de uma família negra, de uma família pobre que teve dificuldade de acesso à educação, né? Nós temos na nossa família apenas 3 pessoas, além de mim, que passaram pela universidade. Eu sou o primeiro doutor na minha família, na história da minha família, o que não é tão comum em famílias não negras no nosso país e famílias de elite, né? E esse histórico, obviamente também relacionado às minhas experiências dentro do âmbito educacional, né? Me levaram a me conectar dentro, especialmente da Universidade Federal de Sergipe, com movimentos sociais, com grupos estudantis, com grupos de assessoria jurídica popular, que me fizeram compreender a importância de, dentro de uma universidade pública, nós termos pessoas negras, né? Eu entrei na universidade nos anos 2000, nós não tínhamos políticas de cotas, e eu era o terceiro negro na sala de aula, em um curso noturno, né? A maioria era de pessoas brancas. E foi lá, nessa universidade, que eu comecei a ser apontado pela cor da minha pele. Porque na escola pública em que eu estudava, isso não era uma questão. Na universidade, nesse espaço de elite, no curso de Direito, da única universidade pública do nosso estado, foi que eu passei a ser apontado como o diferente na sala de aula. O diferente no estado com quase 80% de população negra, mas que não estava dentro dessa universidade e não estava dentro do curso de Direito nos anos 2000, né? E, além disso, o curso de Direito ele não era feito para nós. Na verdade, ele nos repelia, né? Porque ele exigia uma boa roupa para frequentar as aulas e as atividades acadêmicas externas, como, por exemplo, visitas aos fóruns, coisa que nós, pessoas pobres e negras, não possuíamos. Não era da nossa tradição termos em casa pessoas que vestiam terno, não é? Meu pai era pintor de paredes, minha mãe era faxineira. Então, isso não era uma realidade nossa. E, além disso, a exigência de livros e outras coisas que nós não tínhamos condições. Eu não sabia nem o que era um computador.
Eu tenho quase 45 anos, eu faço 45 anos próximo mês. Então, eu sou de uma época em que a gente não tinha muita interação com o computador. Meu vizinho rico, que tinha um computador, era meu vizinho de infância, ele me proporcionava usar o computador dele para fazer as atividades que os professores exigiam. Mas os professores não falavam sobre nós, né? Imagine que eu tinha uma professora que ela não conseguia gravar os nossos nomes, dos 3 alunos negros. Éramos apenas as peles negras na sala de aula sem direito à identidade. E era uma excelente professora, né? O que eu aponto é que as pessoas podem ser maravilhosas, excelentes professoras e profissionais, mas elas não foram treinadas, sobretudo dentro da área de direito, a pensar sobre o racismo, a pensar sobre esse elemento que é estruturante a sociedade brasileira. E até hoje, né, porque eu vejo agora, enquanto professor da Federal de Sergipe, alunos pobres e negros do estado de Sergipe sem condições de frequentar o curso de Direito. E ele segue sendo um curso que não liga para esses alunos, que repele esses alunos, né? E isso é muito problemático, porque a gente vai continuar formando profissionais não interessados no debate racial, não interessados na promoção da justiça racial. Mas a universidade, a partir desses outros grupos, me proporcionou essa conexão com os grupos mais populares, com o debate racial, e aí foi por isso que eu fiz o primeiro trabalho acadêmico dentro da universidade sobre política de cotas. Eu fiz uma proposta de cotas em 2004 para a Federal de Sergipe. Aí a gente lembra que a Federal de Sergipe foi uma das últimas universidades a aplicar cotas em 2010. Né? Então, mesmo em 2004, o trabalho demorou muito para que a nossa universidade implementasse. E demorou ainda mais 11 anos para que ela fizesse a verificação da autodeclaração. Então, a nossa universidade passou 11 anos permitindo que todo tipo de pessoa dissesse que era negra e entrasse. Então, é por isso que hoje há vários processos do Ministério Público Federal contra a universidade e alunos, sobretudo de cursos de elite, de prestígio, como medicina, direito, odonto, né, para que eles possam perder as suas vagas e devolver para pessoas negras, como aconteceu no caso da UFES em Lagarto, né? Então é isso, esse é um histórico breve, né, que conta um pouquinho da minha relação com a questão racial. E o movimento social tem grande importância nisso, né, porque ele ficou sabendo desse trabalho e me convidou para poder atuar junto a uma ONG chamada SACI, Sociedade Afro-Sergipana de Estudos e Cidadania, que era a maior e principal ONG daqui do estado de Sergipe, trabalhava com essa pauta desde a década de 80, e eu me formei lá, né, eu me constituí enquanto profissional ali dentro, né? Aí, posteriormente, eu faço mestrado, né, com bolsa internacional da Fundação Ford, captada também junto com o movimento social, porque eu fazia parte desse movimento, e essa bolsa era específica para ativistas sociais, negros, nordestinos, né? E formou muita gente no Brasil, criando esse grupo de profissionais de outros grupos populacionais brasileiros, nordestinos, nortistas, indígenas, negros, dentro das universidades, né? E aí eu me perdi na outra pergunta. Eu fui falar sobre isso, eu né? perguntei, né, qual que era como é que... Peraí, até eu me perdi na pergunta, mas vamos lá, vamos costurar esse assunto aqui. A primeira coisa foi isso, né? Sobre a questão das cotas, né? Por que as pessoas reclamam tanto, né? Então, esse é um debate que mostra para mim a perversidade da sociedade brasileira com a população negra, né? Então, a gente falava pouco sobre esse histórico de não reparação. Quando a gente, então, cria uma política pública para tentar fazer uma reparação indireta, que não é com pagamento, como se tem feito no mundo inteiro, a África tem debatido como que países europeus deveriam pagar em dinheiro o período da escravidão, né? Como é que se diz? A Alemanha também reparou em dinheiro, né? Foram 6 bilhões de dólares, aliás, 6 não, 16 bilhões de dólares pagos aos judeus atingidos pelo Holocausto, né? Mas aqui não se fala sobre isso. E quando se faz política pública, as pessoas acham ruim e começam a criar uma série de fake news, como a gente chama hoje, para dizer que essas pessoas
vão degradar o ensino das universidades, sairão, não terminarão seus cursos, né? Que isso aí é mostrar a incapacidade dessas pessoas, mas não olham para os dados, né? Nós temos no Brasil, em algumas universidades, mais de 20 anos de aplicação de política de cotas que mostram só o sucesso dessas políticas. O quanto que as pessoas que foram beneficiárias, e não são só pessoas negras, né? Porque isso é muito importante dizer. A legislação brasileira, ela optou pelo critério socioeconômico. A cota é para alunos de escola pública. Dentro dessa cota, nós temos hoje, segundo as últimas alterações da lei, pessoas negras, indígenas, quilombolas. Isso deveria se ampliar muito mais, porque há diversos outros grupos. E algumas universidades têm feito isso, como, por exemplo, a inserção de cota para pessoas trans, cota para pessoas de outros grupos, né? Que também tiveram historicamente dificuldade de acesso ao ensino superior, né? Então, hoje nós temos dados suficientes para demonstrar a importância das cotas para a vida individual de cada uma das pessoas, para as suas famílias, porque nós, pessoas negras, né, a gente sabe muito bem como que a gente tem nas nossas costas não herança. A gente não vem com herança. A gente vem com responsabilidades. E a gente que teve a oportunidade de galgar outros espaços de prestígio na sociedade, a gente vem com essa responsabilidade de trazer com a gente a nossa família. Então, o desenvolvimento da nossa família começa com a gente. Não é com a herança que a gente trouxe através dos nossos antepassados, não. A nossa herança que a gente traz é da garra, é da força, é da luta, é do exemplo dos nossos antigos que nunca desistiram, né? E deram para a gente essa força de a gente estar aqui hoje. Se não fossem eles e não fosse o que eles deixaram para nós não existiríamos aqui, não estaríamos aqui fazendo essa live, né? Mas é isso. Então, o que eu acho é a perversidade da população brasileira de, ainda hoje, no século XXI, querer se beneficiar da escravidão, querer se beneficiar do nosso extermínio, não só do corpo físico, mas das nossas tradições, da nossa língua, da nossa cultura, né? E continuar sendo apáticos diante de tudo que se tem de dados sobre discriminação racial no nosso país e cínicos, né? Cínicos, porque o que há de cinismo nisso é muito profundo, porque todo mundo sabe que nós, quando recebemos uma oportunidade, a gente é melhor do que qualquer outro, né? Professor, quando a gente fala sobre mercado, né, a gente está falando sobre competitividade e a gente está falando sobre pontos de partidas totalmente diferentes. E eu acho que tem a ver com o que o senhor está trazendo aqui, né? Não tem como a gente esperar que uma pessoa, por exemplo, vou dar meu exemplo também aqui nesse bate-papo. Eu também estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu participei do último vestibular que não teve cotas, né? Consegui passar ali no... Nossa, eram 50 vagas, eu passei no 45º lugar. Uhum. E eu senti exatamente isso, né? Uma segregação muito grande. 90% da turma se conhecia das escolas particulares. E aí estavam os 10% ali que estava tentando se encontrar naquele contexto, né? E eu lembro muito bem disso, dessa minha falta de pertencimento naquele grupo. Eu não conseguia, era como se eu não fizesse parte de fato daquilo, né? Eu ficava tentando me encaixar e acabei não me encaixando mesmo, né? Eu acabei ficando ali com pequenos grupinhos, né? Eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal, vim para cá, na época eu lembro que eu era a melhor aluna do ensino médio do estado, da cidade do interior, que eu sou da cidade de Brejo Grande. Uhum. E quando eu cheguei aqui na escola pública, no Costão, gente, nossa, chuva de zero, de não sei de quê, eu nunca tinha visto física, nunca tinha visto química. E eu tive que ralar no pré-vestibular, olha que loucura, eu aprendi química, física dos 3 anos do ensino médio, porque isso não foi me ofertado para poder competir. Como que eu vou competir de igual para igual? Não tem como. E essa é a realidade, né, que a gente tem. No entanto, eu digo para o senhor, né, que dentro da minha experiência, eu acho que tem tudo a ver com essa informação que você trouxe de que
as respostas a essas políticas são muito positivas, eu olho, por exemplo, para o meu desenvolvimento profissional e comparo com a galera e falo assim, gente, olha, vamos lá, né? A gente tem aqui a herança ancestral batendo forte. E eu vim de uma comunidade que tem uma comunidade quilombola, eu cresci dentro desse contexto, de certa forma, um pouco ambíguo, no sentido de que, apesar de sermos, nós não nos enxergávamos como, entende? Existe essa questão, e eu acho que é isso que a sociedade brasileira passa ainda hoje. Não se enxergar como, né? É fazer de conta, né, o mundo da Xuxa, que não existe esse problema, que ninguém sofre racismo, que todo mundo tem o mesmo ponto de partida, que existe, de fato, a chamada meritocracia. Então, acho que a gente desconstruir essa verdade mal contada, né? Eu até peguei aqui a notícia que eu vi, porque eu percebi que eu me embolei um pouco no início, que fala o seguinte, que a desigualdade no Brasil, né, fala assim, rendimento mensal do 1% mais rico é 40 vezes maior do que os 40% mais pobres. E quem são os 40% mais pobres? Exatamente. Quem População são? negra. Né? É isso então, assim, e quando a gente envolve aí outros fatores, né, como, por exemplo, questões de religião, né, professor? Que a gente sabe que também acaba aí aquecendo essa discussão ainda um pouco mais. Então, a gente... Mas vamos lá para a próxima pergunta, senão a gente vai passar a noite toda aqui e eu não vou fazer as perguntas não, que mas eu isso tenho para que você traz é importantíssimo, né? E tem um dado que eu queria só falar, é que mesmo no pós-abolição, nós tivemos em Sergipe e em vários outros cantos do país uma lei que proibia o acesso de pessoas negras junto com leprosas. Então, no mesmo artigo vinha, é proibido o acesso à escola a pessoas negras, ainda que libertas, e leprosos. Então, nós éramos comparados a pessoas doentes e, por isso, não deveríamos frequentar a escola. Né? Veja, no pós-abolição, nós já éramos uma república e o Brasil impediu pessoas negras de frequentarem a escola durante, pelo menos, os primeiros 40 anos, né, da nova república. Então, nós temos, sim, um déficit e o Estado tem responsabilidade de suprir esse déficit, né? Então, não é história. Aliás, é história e as pessoas precisam aprender essa história, né? É muito, muito triste e a gente precisa encarar essa realidade. Eu acredito que a única forma da gente mudar uma realidade é aceitar que ela existe, né? É a gente olhar para ela como ela é de fato e buscar maneiras e formas, mecanismos para que a gente possa mudar essa realidade. E foi muito interessante que você falou, né, do seu envolvimento com sociedades que te ajudaram a se educar nesse contexto, porque às vezes a gente fica muito sem ferramentas, né, professor? Sim, sim, muito. Os movimentos sociais, eles também são espaços produtores de conhecimento. Né? Os movimentos sociais são eminentemente práticos. E a academia precisa compreender isso, né? Que por mais que nós tenhamos o conhecimento científico considerado, né, importante, nós temos outras formas também. E os movimentos sociais trouxeram para mim, além do acolhimento, essa possibilidade também de aprender, né? Aprender sobre política, aprender sobre história e praticar, e praticar. Porque eu acho que no contexto brasileiro e latino-americano, a mera produção de conhecimento sem a prática, sem a transformação da vida das pessoas na prática, é letra morta. Né? Então a gente precisa conectar a produção do conhecimento com a atuação prática, porque é assim que a gente transforma vidas, né? Muito bom, gostei. Vou guardar essa, hein? Olha, eu sempre assisto as lives depois e faço as minhas anotações, né? Porque na hora é muita coisa. Mas é verdade. Muito disso que você falou, eu também concordo com isso. Eu penso assim que eu sempre pergunto, por exemplo, dentro das mentorias que a gente faz de desenvolvimento de carreira, quanto que vale um saco de boas ideias? Né? Eu faço sempre essa pergunta, quanto é que vale um saco de boas ideias? E aí eu deixo as pessoas falarem. E tem gente que fala que vale muito. E aí a gente chega à conclusão que não vale nada, porque ideias que não são postas em práticas, né, são apenas ideias. Né? Então, eu acho que as pesquisas, elas são extremamente importantes. A gente vem passando, acho que é
é importante também, talvez, o senhor trazer um pouco sobre isso, sobre as barreiras que mais te chamam a atenção, né, ao longo da sua experiência, em relação a essa conquista de espaço, essa conquista de equidade, né, em relação às pesquisas que você vem acompanhado. Então, o que mais te chama a atenção em termos de barreiras dentro da educação? Você já passou por algo parecido? Como foi que você contornou na prática? Como é que você indica que a gente possa fazer caso alguém esteja passando por isso agora ou venha passar? Perfeito. Nós tivemos nos primeiros anos, né, dos anos 2000, o despertar do nosso país para a importância do ensino superior para todas as pessoas, né? A abertura das universidades, a derrubada do muro das universidades, que sempre foram lugares da elite brasileira, de formação da elite brasileira, né? Lembremos que as primeiras cotas foram para os filhos dos fazendeiros de Minas e São Paulo frequentarem as escolas para se tornarem engenheiros, né? E trabalharem para seus pais. Então, a legislação que falava sobre isso já foi uma cota para a elite brasileira, né? E a gente, enquanto população negra e pobre, nunca teve essa cota. Então, as universidades começaram a pensar sobre isso, algumas, o caso da UNEB é emblemático, porque ela já tem mais de 20 anos de implementação de cotas para pessoas negras, e o caso das universidades estaduais do Rio de Janeiro foi através de lei. Então, o debate no Brasil se estabeleceu em torno do acesso à educação para as pessoas negras por conta, efetivamente, do seu histórico de negação de acesso a esse espaço, né? Mas só que entrar na universidade e permanecer na universidade é um grande desafio, como a gente vem falando desde o princípio, né? Então, as políticas públicas demoraram a refletir sobre as políticas de permanência desses alunos dentro da universidade. Então, as universidades não proporcionavam meios econômicos para esses alunos se manterem e terminarem seus cursos. Era tudo muito difícil, né? E aí surge um outro elemento, que e depois que se forma, como que o mercado de trabalho incorpora esses estudantes que foram passar uma vida inteira sendo impregnados por uma marca de os cotistas? A gente sabe muito bem como que a elite brasileira começou a dizer: não vou a médico cotista, não vou a advogado cotista, não estudou, não vou ser atendido por um enfermeiro cotista, né? Então a sociedade brasileira repeliu essas pessoas no mercado de trabalho também. E aí é que em 2014 o Brasil então cria a lei federal de 20% de cotas para pessoas negras no mercado de trabalho, no serviço público. Isso daí, obviamente, depois de um amplo estudo que o IPEA apresentou, que mostrou que à medida que os cargos públicos se elevam, chegando na diplomacia como o nível máximo, né, o número de pessoas negras reduz. Então, na diplomacia, mais de 95% eram pessoas brancas. E esse número, né, ele sempre era muito maior de pessoas brancas do que de pessoas negras. Então, esses dados apontaram para esse número, que hoje em dia, inclusive, há um processo de alteração no Congresso Nacional para ampliar para 30%. Lembrando, a população negra no Brasil é de 56%. Em alguns estados, 80%. Então, se a gente está reservando 20% e queremos uma democracia que iguale o número de pessoas negras na sociedade a dentro do mercado de trabalho, a cota deveria ser muito maior, né? E aí, em 10 anos de aplicação dessa lei, desde 2014 até o ano passado, 2024, o resultado foi um grande déficit na aplicação. Os estudos do próprio governo federal mostraram que no serviço público, de uma forma geral, não se alcançou 20%, se alcançou 15% de ingresso de pessoas negras em 10 anos de cotas. E na universidade, em especial, foi a maior catástrofe, porque o que era para ser 20% se tornou 0,53%. O que mostrou que as universidades foram o espaço mais resistente ao ingresso de pessoas negras enquanto servidores, sejam professores ou sejam funcionários, né, dentro das universidades.
Isso daí é uma série de fatores subjetivos, né, que a universidade ainda hoje aponta para uma reflexão. O caso da nossa universidade, ela se tornou emblemático, né, a partir do meu caso, do caso Wilson, que se tornou conhecido nacionalmente, né, já que eu fiz um concurso, passei pelas cotas e não fui chamado, e também porque depois do meu caso, o Ministério Público Federal identificou que houve mais 41 vagas negadas a pessoas negras pela Universidade Federal de Sergipe. E aí, no ano passado, em outubro, a Universidade Federal de Sergipe fez um acordo com o Ministério Público Federal, homologado pela Justiça, e eu queria só fazer, então, agora, nesse momento, uma divulgação, né? Na semana passada, no dia 15, abriu-se na Federal de Sergipe o primeiro edital a partir resultante desse acordo. E esse edital, ele tem 11 vagas, 2 vagas serão da política de cotas da Lei 12.1990, então serão 2 vagas, e 1 vaga a mais pelo acordo que disse que a universidade vai aplicar mais 10%, além dos 20% da lei, até 41 professores negros novos entrem na Federal de Sergipe, né? Então, aqui em primeira mão, utilizando a sua live para fazer essa divulgação, Parabéns, né? professor. A Universidade Federal de Sergipe lançou o primeiro edital com 30% de cota para negros no concurso. São 11 vagas para várias áreas de saúde, tem também história e outras áreas. É o edital número 3 de 2025, está lá no site, né? E é muito importante que a gente faça essa divulgação para que pessoas negras, professores negros do país inteiro possam participar desse concurso e ocupar as 3 vagas que estão ali reservadas para pessoas negras das 11 e concorram também as outras 8 vagas que estão lá, né? E poderão ser todos pessoas negras que competentemente, né, passarão nos primeiros lugares e ocuparão essas vagas. E nesse processo, eu acredito também que o espaço do apoio, né, que, por exemplo, um projeto como o seu pode também proporcionar a essas pessoas, né? A gente sabe muito bem que a participação em concursos públicos, a preparação para esse concurso, as orientações são cruciais nesse momento, né? Então, trabalhos como o seu podem e devem ser usados e abusados para que pessoas negras, pessoas pobres, né, possam concorrer de forma equânime, né, nesse processo. Professor, parabéns. A gente às vezes não entende muito o rumo que a gente vai tomando na vida, né? A gente vai indo, vai seguindo as oportunidades, como a gente falou no começo, vem os desafios, testam a gente, a nossa resiliência, a nossa capacidade de superação e tarará. E depois é que a gente vai vendo os frutos disso, né? Então, infelizmente, o senhor passou por esse episódio e eu me pergunto assim, quais os motivos que estão por trás disso, né? O que motiva uma universidade federal rejeitar, né, a entrada de mais de 50 professores que passaram no concurso, que tinham direito de estar ali e não foi vos dado esse direito, né, digamos assim, lhes dado esse direito. Então fica uma grande interrogação, né, a quem serve essa questão, né, dessa negação. E aí vem também, eu agradeço a você por ter enfrentado essa injustiça, né? Acho que tem tudo a ver com o nosso tema, para que hoje a gente tivesse a colheita disso, sendo outras pessoas beneficiadas através de você. Então, obrigada. Eu acho que é isso que fica como resposta, né? Eu fiz a pergunta, o que você fez? Né? Eu lutei, eu fui lá, né? Eu acredito que você deve ter lutado em um bocado. Durou quanto tempo o seu processo, professor? Então, começou em março de 2021 e terminou em março de 2023. Eu tomei posse no dia 17 de março de 2023, né? Que foi uma posse muito bonita, inclusive a gente levou atabaques, dançamos lá na reitoria, né? Tomamos posse com as nossas insígnias, então foi muito legal, muita gente lá, então foi um processo que mobilizou os movimentos sociais, os terreiros, as pessoas negras, as pessoas progressistas, e que a gente fez um grande debate sobre igualdade racial e acesso à universidade durante 2 anos, né, pautando a mídia
isso foi muito importante para a gente chegar nesse momento, né? Então, a gente chegou coletivamente, né? Obviamente, o resultado inicial foi a posse de Roosevelt, mas só que a gente sabia muito bem que era muito mais amplo que isso. A gente sabia que o país inteiro, no país inteiro, havia outras universidades que também agiram da mesma forma. E é isso que tem acontecido hoje, né? Eu recebi uma notícia de que o Ministério Público Federal, em nível nacional, foi informado sobre o que aconteceu aqui na UFES e oficiou todas as outras universidades a fazerem o mesmo, né? A fazerem políticas de reparação à não entrada de pessoas negras nesses 10 anos. E, por exemplo, a Federal de Santa Catarina já está fazendo isso, né? Criando concursos exclusivos para pessoas negras. Então, isso é uma forma efetiva, né, de a gente fazer a reparação histórica. Muito bom, professor. Eu estava vendo um outro dado aqui e até apresento ele também dentro da nosso processo de desenvolvimento profissional, que é falando um pouco sobre ancestralidade. A gente vai falar sobre mentalidade, né? A gente fala sobre o papel da nossa ancestralidade dentro da construção das nossas crenças, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão da forma como nós, a grande maioria dos brasileiros, chegam no mercado de trabalho. Você trouxe um pouco aí da situação dos cotistas, em que a nossa autoestima ela chega destruída, né? Sim. A nossa autoestima profissional, nossa autoconfiança profissional, ela é destruída. Você já entra perdendo, você já entra acreditando que você não vai conseguir muita coisa. Né? Então, dentro do processo de desenvolvimento, uma das coisas que a gente busca trabalhar com muita força é o resgate dessa autoestima. E eu entendo que não tem como a gente resgatar a autoestima sem resgatar a essência daquele ser humano, sem resgatar ali a ancestralidade daquele ser humano. Então, a gente vai mexendo um pouco nisso. E eu trago informação que é a seguinte, né? Segundo a OCDE, fala que as famílias pobres brasileiras levariam mais 9 gerações para alcançar a renda média, né? Então, imagina, 9 gerações. E falando de um outro dado que diz que nós somos influenciados hoje por até 7 gerações que passaram antes da gente, eu fico pensando na importância que tem dessa representatividade que o senhor está tendo para as futuras gerações e para encurtar esse período, né? Você falou, olha, eu sou o primeiro doutor da minha família. Né? Então você encurtou, e hoje você é uma referência para todas as outras pessoas que vieram depois de você. Então acho que lutar com as armas certas, né? Por exemplo, se apropriar dessa ferramenta que é a educação, que muitas vezes é tirado da gente como oportunidade, e aí a gente está aqui discutindo como a gente pode ampliar, né? Para que ela de fato seja esse vetor de transformação e de mobilidade social no nosso país. Mas vamos para a próxima pergunta, senão eu vou passar aqui a noite. Gente, ó, vocês estão aqui com a gente, pode interagir, deixe suas perguntas, no final a gente promete que vai responder aqui algumas perguntas de vocês ao máximo possível. Então, por favor, compartilhem esse bate-papo com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, para a gente ampliar esse debate e coloquem aqui as suas perguntas, dúvidas, curiosidades para o professor. Aproveita, porque não é todo dia que a gente está com o professor Roosevelt aqui para a gente conversar. Espero ter parte 2, hein, professor? Porque o que não falta vai ser curiosidade para a gente conversar. Então, a próxima pergunta que eu te faria é o seguinte. Já que a gente está falando sobre prática, sobre ação, sobre política, sobre coisas que acontecem na vida real, o que a gente pode fazer, como as políticas públicas de financiamento podem contribuir para uma educação mais justa, no seu ponto de vista? Quais são os lugares onde a gente pode ir, né? Quais são as instituições que propagam isso, que estão apoiando isso dentro do nosso país? Então, nós tivemos durante algum tempo, né, um olhar de fora para cá das organizações internacionais que foi muito marcante. Eu acho que, por exemplo, a Fundação Ford, ela foi muito importante na vida de várias pessoas. Obviamente que se trata de uma organização internacional com vários objetivos, né? Mas a criação de um escritório próprio aqui, acho que na década de 70, 80, proporcionou essa relação do Brasil com a Fundação Ford e esse modelo, né, que estimulou a criação de ações afirmativas no Brasil.
Então, a gente pode considerar que a Fundação Ford ela estimulou o Brasil a praticar as políticas de ações afirmativas que já eram sucesso nos Estados Unidos, né? Então, eu, por exemplo, sou resultado dessa política pública, política privada de ação afirmativa. Eu fui bolsista da Fundação Ford, a gente tinha uma bolsa em dólar, a gente tinha apoio para compra de livros, a gente tinha apoio para fazer línguas, 2 línguas, a gente tinha apoio para viajar para eventos, né? Vejam quantas oportunidades essa bolsa deu para pessoas negras, indígenas, nordestinas, pobres no Brasil para se formar em nível de mestrado e doutorado. Isso durante mais ou menos 15 anos, creio, né? E no mundo inteiro. Foram mais de 40 países que passaram também por esse mesmo processo. Países, sobretudo, do Sul, né? Países pobres. E no Brasil ainda há uma série de fundos de filantropia que têm preocupações educacionais, né? Fundo Baobá, o, nós temos vários outros fundos, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, né? O Fundo Elas, nós temos várias fundações, né, que têm pensado na importância da educação para pessoas pobres, para mulheres, para grupos específicos, né? E o acesso a esses financiamentos podem sim contribuir com a educação dessas pessoas, né? Há vários estímulos a ida para o exterior, para estudar línguas, há vários estímulos para a formação de mulheres, sobretudo de mulheres do interior, mulheres de estados mais pobres, né? Então, nós temos essas possibilidades. E o governo federal também tem passado a refletir também sobre isso, né? Então, há uma série de políticas hoje que já pensam também nesses aspectos. Eu acho que é muito importante a gente conhecer e divulgar. Mas a gente pensa também como que, mesmo diante de tudo isso, né, quando a gente fala de mercado de trabalho, por exemplo, né, há uma grande diversidade de políticas no nosso país, né? O governo federal criou a política de cotas com 20% e agora está pensando em ampliar para 30%. O Supremo Tribunal Federal ele definiu que a legislação brasileira, em nível municipal, estadual, deve ter no mínimo 20% de cotas para pessoas negras. No mínimo, né? Esse é o termo que se usa. Ou seja, se um estado quer fazer mais de 20, pode. Se o município quer fazer mais de 20, pode. Sim. O que não pode é fazer menos de 20. E aí nós temos uma péssima notícia, que Sergipe e Aracaju aplicam 10% de cotas para ingresso no serviço público. Ou seja, nós vivemos no quarto estado mais negro do Nordeste, numa cidade, numa capital com mais de 70% de população negra e que vive na inconstitucionalidade da legislação que criou política de cotas aqui. Então, nós temos a lei estadual desde 2018, a lei de Aracaju desde 2021 ou 22, eu não lembro exatamente. Então, nós já temos aí pelo menos 6 anos de aplicação dessas leis, com menos 10% de ingresso de pessoas negras que deveriam estar no serviço público, né? Então, acho que essa é uma outra denúncia, uma outra notícia, né, que a gente traz aqui nessa nossa live, né? A gente precisa pensar sobre isso. Os vereadores de Aracaju e os deputados estaduais do estado de Sergipe precisam pensar que nós estamos vivendo na ilegalidade, porque o Supremo Tribunal Federal já disse, é no mínimo 20%. E Sergipe insiste em só aplicar 10%, porque a legislação só fala em 10% para ingresso de servidores negros no serviço público do estado de Sergipe e de Aracaju, né? É uma pena isso, né? Eu acho que acaba reforçando a importância da gente insistir nessa conversa, fazer barulho, né? Acho que todas as revoluções, as grandes conquistas que a gente teve, desde do processo de escravização que aconteceu no nosso país, e para além dele, é através das lutas organizadas, né, professor? Não tem jeito. Né? Eu estava vendo um documentário sobre educação antirracista
E falava-se, por exemplo, sobre a questão da forma como foi feita a abolição que nunca existiu, né? Sim. E aí falando que, por exemplo, dessas cotas, né? Que das 500 crianças que foram incluídas, nascidas dentro da lei do ventre livre, né? Apenas um pouco mais de 100, Uhum. de fato, foi entregue ao Estado. Então, Sim. sempre vai ter esse subterfúgio de tentar não colocar uma luz sobre essa situação, né? É. Sempre vai ter um jeito de deixar uma parte da população fora. Sempre vai ter isso. Então, se a gente não se organizar, se a gente não se educar, se a gente não se colocar dentro desse processo de educação mesmo, antirracista, a gente não vai avançar, né? Então, acho que esse debate é muito importante. Nós temos que amplificar o nosso potencial de fiscalização, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é isso, né? Nós estamos fiscalizando o que está acontecendo na Universidade Federal de Sergipe, no governo do estado, na prefeitura e colocando para a sociedade de forma bem sucinta e breve, né, para tentar estimulá-los a pensar dessa mesma forma, né, e se engajar nessa luta, né. Essa é a nossa principal função, esse controle social da gestão pública, da coisa pública e também do orçamento público, né? Exatamente, professor. E aí, eu vou seguindo aqui para minhas perguntas, né? A pergunta era o seguinte, que eu tinha colocado aqui. O que é o que você tem aprendido sobre com o seu projeto? Eu sei que você tem alguns projetos, eu andei acompanhando um pouco do seu trabalho, né, antes da nossa live, e eu vi que você é bastante envolvido com vários projetos. Entre eles tem aí uma militância junto aos povos de terreiro, Sim. né? A gente tem também o outro projeto, que é um projeto novo até, deixa eu ver aqui. Dá uma pescada aqui, professor. Mas você pode me ajudar, tá? Sim. Ai, meu Deus. É sobre orçamento público, gênero, raça e etnia. Isso aí mesmo. É um projeto aprovado recente, né, pelo CNPq e Ministério da Igualdade Social, é isso? Isso, exatamente, Fala um pouquinho Então, sobre isso. nós percebemos, né, durante algum tempo dessa militância e da pesquisa também dentro do campo sobre raça, gênero, etnia, né, que um dos elementos cruciais para o bom desenvolvimento de políticas públicas é o orçamento, né? Não se faz política pública sem dinheiro. Não se faz, não se gera benefício para a sociedade sem se ter investimento, né? E para a promoção de igualdade étnico-racial no nosso país, sempre é destinado o menor orçamento, quando há orçamento. Porque muitas vezes os órgãos que gerem as políticas de igualdade racial, quando existem nos municípios e nos estados, eles precisam estar com o pires na mão, pedindo para outras secretarias e departamentos, né, o recurso para fazer, exatamente, para fazer as suas ações. Então, essa pesquisa, que foi, como você disse, né, aprovada em um edital específico, de uma conexão entre o CNPq e o Ministério da Igualdade Racial, com o objetivo de fazer uma investigação sobre como que esse orçamento público ele vem sendo destinado para a promoção da igualdade racial e para os povos de terreiro e de matriz africana no Nordeste brasileiro. E a gente escolheu o Nordeste por ser esse lugar, né, originário do Brasil, originário do debate racial, onde há maior população negra e onde a cultura e a matriz africana é pulsante. Então, falar sobre a situação dessas pessoas no Nordeste é um espelho para o Brasil inteiro, né? Então, esse é o nosso objetivo, de forma muito breve, analisar as leis orçamentárias dos estados e municípios do Nordeste para a gente identificar o investimento em promoção de igualdade racial. E isso nos apontará, né, um panorama para que a gente possa fazer as críticas que forem necessárias, né, para se pensar a qualidade de vida da maior parte dessa população. Lembrando que no Nordeste está a maior população negra. Piauí, Maranhão, Bahia e Sergipe girando em torno de 80%.
Os outros estados, o menor, que é o Rio Grande do Norte, com 65%, ou seja, é muita população negra, né? Então, o orçamento público ele deveria pensar sobre elas, em todas as áreas, não só na promoção ou na secretaria ou no órgão de igualdade racial. Mas se a gente fala de segurança pública, tem que ter investimento para a população negra. Se a gente fala em saúde, tem que ter investimento para a população negra. Se a gente fala em educação, como estamos falando hoje aqui, né? Tem que haver investimento para a população negra, nas ações e políticas voltadas para a equidade racial dentro da educação, né? Então, é sobre isso o projeto. E os outros, né, que a gente vem desenvolvendo nessa mesma tônica, né? A gente considera que o debate sobre o racismo no Brasil e as suas diversas máscaras, né, ele é crucial para o desenvolvimento desse país. Então, por isso que aquilo que é esquecido ou escondido nas pesquisas, a gente mostra, né? Esse é o nosso compromisso, como você mesma disse, né, professor? De onde vem essa vontade de pesquisar raça, né? É o nosso compromisso, como você mesma disse, né? A gente herdou essa herança, né? E a gente deve honrá-la, né? Então é por isso que a gente fala sobre raça. Eu, enquanto um pesquisador negro, dentro da universidade onde eu passei, sempre era desqualificado por só pesquisar raça. Ah, de novo racismo. Ah, de novo direito dos terreiros. Ah, de novo, né? A gente sempre era desqualificado porque a gente falava sobre algo que machucava as pessoas não negras, né? Levava essas pessoas a refletirem sobre esse tema que elas não queriam falar, não foram treinadas a falar, né? Mas aí, aproveitando, você disse, de onde vem essa força, não é? Aproveitando o dia de hoje, que é um dia dedicado ao Orixá Ogum, em algumas tradições, né? Aqui em Sergipe, especialmente, a gente cultua Oxóssi, né? Mas no país inteiro, e também aqui também, na Umbanda especialmente, 23 de abril é o dia de Ogum, né? E eu sou filho de Ogum, né? Eu sou feito, inclusive, para Ogum. E esse é o Orixá que me dá força, né? Ele é um orixá guerreiro, é um orixá de resistência, é um orixá que cada vez mais eu me identifico com ele, eu busco me identificar com ele, né? Porque para mim é um dos maiores exemplos daquilo que é ético, é justo, né? E é esse o nosso destino aqui, né? É o destino de ser, de pensar, de estar Ogum sempre, né? Porque ele é o que move todas as esferas da nossa vida, é o que a gente pensa dentro das tradições de matriz africana, né? Professor, que honra então, hein? Tê-lo aqui com a gente nesse dia tão especial. E eu agradeço também. Muito bom mesmo. Olha, fico muito feliz. Eu até vi que estava tendo um workshop, alguma coisa que estava fazendo por esses dias. Eu acho que ainda essa semana que vai acontecer, né? Mas as vagas já encerraram. Né? Isso, vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Aliás, na segunda-feira, desculpa. E seria sobre o quê? Será sobre o quê? Então, nós vamos falar sobre políticas públicas para os povos de terreiro. É uma oficina que foi solicitada por um grupo de estudantes e professores do programa de pós-graduação em Direito da Unirio, que é a Universidade do Estado do Rio, né? Eles perceberam que dentro do programa de Direito havia um déficit de debate sobre esse tema. Você viu que eu adoro falar déficit, né? Mas é porque a gente vive com déficit de falar sobre raça em vários lugares. Né? Pois é. Vai melhorar. E aí percebe. Exato. E eu tenho uma amiga, professora lá, que é a professora Vanessa do Canto, e ela disse, será que você poderia fazer essa oficina para a gente? Eu disse, claro, óbvio, né? Essa é a nossa luta, né? E aí a gente teve uma resposta muito interessante, que eles divulgaram lá no site Afro Acadêmico, e agora está quase 200 pessoas inscritas, né? Eu acho maravilhoso isso, que esse é o nosso objetivo, né? Que a gente reproduza isso aonde as pessoas estejam, né? Que esse debate vá para mais e mais pessoas. Professor, eu estava aqui pensando ainda sobre o seu projeto de pesquisa, como leiga, porque tem muita gente que não é da academia, que está aqui. Sim.
Quanto tempo dura um projeto como esse? O senhor pesquisa sozinho? Tem um grupo de pesquisa? Como é que funciona? Tá. Então, normalmente a gente cria um grupo de pesquisa dentro da universidade, e esse grupo de pesquisa ele é construído através de algumas linhas, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa na Federal que se chama CEPEG Antidiscriminação. É um centro de estudos e pesquisas jurídicas sobre estratégias públicas e privadas antidiscriminação. E então, dentro do grupo, há algumas linhas sobre ações afirmativas no mercado de trabalho, na educação, na saúde, e aí a gente vai desenvolvendo projetos para serem financiados por agências de fomento, né? É muito importante para a gente que pesquisa ter apoio através de bolsas para os nossos alunos e alunas e através de apoio para a compra de materiais, equipamentos, né? E aí a gente vai elaborando os projetos e encaminhando para os editais. Esses editais, no estado de Sergipe, são financiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa daqui, que é a FAPTEC. E em nível nacional, nós temos o CNPq e a CAPES como principais órgãos que financiam pesquisas no nosso país, né? Ainda há pouquíssimo recurso para pesquisa, efetivamente, ainda há pouquíssimas linhas de financiamento de pesquisa sobre raça, então esse tema muitas vezes não é prioritário, né? Há pouquíssimos professores negros com bolsas no nosso país ainda, sobretudo bolsas de maior prestígio, né? Mas as instituições têm começado a debater sobre isso. O lugar da mulher dentro da pesquisa, o lugar da pessoa negra dentro da pesquisa e também as disparidades regionais que fazem com que pessoas do Sudeste e do Sul tenham mais financiamento do que pessoas do Norte e Nordeste, né? Então, é um debate que é muito importante de se fazer, né? Nós que estamos no mercado de trabalho acadêmico, profissional, ou que fazemos parte de grupos de pesquisa, porque o grupo de pesquisa ele não é só composto por pesquisadores, não. Nós temos técnicos que fazem parte também dos grupos de pesquisa, estudantes que transitam na graduação, mestrado, e outros níveis de formação, né? Então, qualquer pessoa pode fazer parte de um grupo de pesquisa, porque ela pode se engajar na produção desse conhecimento, contribuindo da forma que ela possa. Então, um contador ele pode estar num grupo de pesquisa porque é importante para algumas análises, né? Um assistente social, um psicólogo, né? Qualquer pessoa, qualquer profissional pode fazer parte de um grupo de pesquisa. Nossa, que legal. Porque a próxima pergunta era justamente essa. Como é que a gente faz parte? Como é que a gente colabora, né? Sim, a gente tem feito um movimento aqui muito, muito grande para que a gente possa encontrar pessoas que estejam dispostas a apoiar essas causas, né, que a gente defende aqui. Então, por exemplo, essa questão do direito ao bem-estar e ao descanso, né? Isso nos foi negado. Né? A gente tem medo de deixar de trabalhar, porque se a gente não trabalhar o tanto que a gente trabalha, a gente pode ficar sem recurso financeiro para viver uma vida confortável. Então, a gente gasta 80% do nosso tempo no trabalho. Então, a gente tem algumas militâncias aqui dentro da Elever, né? E uma delas é equidade, por isso que o senhor está aqui hoje. Então, mais uma vez, quero agradecer. E já estamos chegando aqui a 1 hora de bate-papo. Eu vou conduzir as últimas perguntas finais aqui. Vocês, por favor, deixem perguntas aqui para o professor, se vocês tiverem alguma curiosidade. Vamos lá. Então, perguntas difíceis, né? O que ainda falta, professor, para que a educação brasileira possa se tornar verdadeiramente antirracista? Ai, meu Deus, falta tanto, viu? Falta tanto. Falta muito. Veja, nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que é de 2003. Foi uma das primeiras leis do primeiro governo Lula. Ela já tem mais de 20 anos de existência no nosso país e ainda muita resistência da sua implementação dentro do espaço escolar, né?
E nas universidades também, porque um dos primeiros pareceres do Conselho Nacional de Educação apontava que as universidades também deveriam aplicar essa lei. Obviamente, né? Se nós temos dentro das universidades pessoas que estão sendo formadas para atuar no mercado, elas deveriam também ser formadas para atuar junto a pessoas negras, né? Sabendo da sua história, sabendo da sua cultura, das suas tradições. E essa formação seria proporcionada através de disciplinas específicas nos cursos de graduação, não só na escola pública, né, em algumas disciplinas na escola pública ou particular também, né? Mas há grande resistência ainda na escola e nas universidades, né? Na escola, nós estamos passando por problemas muito graves. Então, por exemplo, há professores perseguidos porque falam de África dentro da escola. Da história não contada, né? Exatamente. Da história que não é a verdadeira história, digamos assim. Então, isso tem a ver, né, com esse crescimento de um tipo de cristianismo no Brasil que é burro, né, é ignorante com relação à diversidade. Então, persegue o que não é da sua religião, persegue o tipo de sexualidade que para eles não é normal e persegue gênero, como por exemplo mulheres, né? Porque acredito que o comportamento da mulher deve ser o padrão bíblico, da Bíblia deles, né? Então coloca como principais alvos, na minha compreensão, as mulheres, maioria da população brasileira, a população LGBTQIAPN+, e também as pessoas de religiões de matriz africana, como principais alvos, né? Porque elas têm atitudes que colocam na cara dessas pessoas que não só existem homens na sociedade brasileira, que também há mulheres, que não só existem pessoas cis, que há pessoas trans, há toda uma diversidade, e que não há só cristão no Brasil, né? Então essas pessoas apontam para esses grupos poderosos que estão no Congresso Nacional hoje, majoritariamente, dominam a pauta pública, que o país tem outra galera também aí que precisa ser garantida essa presença, né? E outro ponto também é o quanto que professoras e professores ainda resistem, seja pelas suas concepções religiosas, ou seja pelo próprio racismo que ainda os impregna, né? Então, mesmo tendo diversas produções, livros que foram produzidos pelo governo federal, MEC, ou estadualmente, para que esses professores tenham base, curso de formação, capacitações, eles ainda dizem, não tenho condições de ensinar isso na minha sala de aula. Resistência, então, por parte dos educadores, né? Também. E da comunidade escolar, de uma forma geral, incluindo também pais e mães, né? Nós temos vários casos de professores que foram retirados da sua sala de aula porque estavam, por exemplo, contando histórias, os itãs, né, os contos de matriz africana, e pais e mães disseram que eles estavam doutrinando seus filhos, né? Então, se é possível contar a história de Nossa Senhora, se é possível contar a história de Jesus Cristo, por que não contar a história de Oxum? Ou contar a história de Exu? Né? Se tratam de histórias, né? De personalidades históricas. Não são cristãs, mas são de uma outra religiosidade, né? Mas isso já levou pessoas a serem perseguidas, inclusive apedrejadas, né? Na Bahia, em Lauro de Freitas, recentemente, uma professora foi apedrejada porque alunos cristãos não queriam ouvi-la falando sobre esses temas, né? Então, a gente também tem as universidades. Se a gente olha para determinados cursos, ou até mesmo cursos bastante progressistas, só estão adotando agora disciplinas obrigatórias sobre esse tema. O curso de Direito, por exemplo, da Federal, que é onde eu dou aula, não tem nenhuma disciplina obrigatória que fale sobre história e cultura da África e dos afro-brasileiros. Como que um estudante de direito, que será um futuro profissional do direito, vai lidar com as misérias humanas, né, se não conhece a história do país, que é uma história calcada na escravidão negra, né? Então, certamente ele vai continuar sendo aquele juiz da antiga,
que, por exemplo, na minha dissertação, eu fiz uma análise sobre as cotas na UFBA, como que os juízes se posicionavam sobre as cotas. E na Bahia, em Salvador, havia juízes que diziam: mas para que cotas? Não há racismo no Brasil. Isso em 2008. Né? Então, a gente vai continuar formando esses juízes que, diante de uma situação que envolva direitos, né, das pessoas negras, não sabe o que fazer, ou vai agir a partir de uma compreensão de mundo que ele não compreende, né, porque não estudou sobre isso. Não estudou enquanto aluno, não estuda enquanto juiz, enquanto promotor, e nada disso muda, né, na sua atuação. Então, nós temos um panorama, esse panorama que é bastante difícil, mas há transformações, sabe? Há algumas coisas muito boas aí que vêm acontecendo. Então, nós temos experiências no campo da educação, da pesquisa, da mídia, né? E já tem se aberto para esse tema. Então, a gente tem um outro panorama hoje daquele que a gente tinha na década de 90 ou nos anos 2000, no início, obviamente, da aplicação dessa lei. Mas eu sempre digo, sabe? Contra algo tão radical quanto o racismo, a gente não tem tempo de ficar esperando mais 20 anos para essa lei ser efetivamente implementada. Eu não tenho essa paciência, sabe? Dizem que isso é típico também dos filhos de Ogum, sabe? Porque tudo a gente quer para já. E eu acho que a gente precisa ser muito mais objetivo, sabe? Então, o que é que eu compreendo? Eu compreendo que chegou o momento de responsabilizar essas pessoas. Então, se a escola ainda não aplicou a lei que tem 20 anos, responsabiliza. Se a universidade burlou as cotas, responsabiliza o reitor, a reitora, o gestor, e aí a gente vai tornando esse comportamento menos comum, porque os exemplos de pessoas que foram responsabilizadas penalmente, criminalmente, civilmente, administrativamente, vai ser um exemplo para que as outras pessoas não façam igual. Mas, no nosso país, quando se trata de racismo, a lei pode ser descumprida. Vejam que a gente tem hoje pouquíssimas pessoas presas por racismo e diversos casos de racismo. Né? É a tônica do nosso país. Nós somos um país racista, as pessoas sabem que o país é racista, mas o enfrentamento a esse racismo ainda é muito soft para a radicalidade que o racismo é no contexto brasileiro. Verdade, Mas não fique triste, não é para ficar triste, não. Na verdade, me sinto desafiada. Né? Eu me sinto desafiada, muito bem. Né? Desafiada a me somar a esse movimento, desafiada a pensar em possibilidades de contribuir para que isso seja minimizado, né? Isso. Porque eu acredito que só dessa forma a gente pode avançar mais rápido, né? Como você está falando. E tem profissionais que vão assistir a nossa live depois, que estão assistindo a gente agora. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para essas pessoas que, porventura, venham a passar ou tenham passado por situações, ou estejam passando por situações de injustiça racial, como o senhor passou, né? Como que elas podem, na sua opinião, na sua forma de ver, elas podem agir para que elas possam ter oportunidades melhores, né? Que elas não deixem que esse sistema engula, né, a autoestima delas, as possibilidades de crescimento, né? Então, fala essa mensagem, né, para quem ainda acredita que a educação pode ser esse vetor de transformação na vida das pessoas. Maravilha. A primeira coisa que veio na minha mente é nunca desistir. Esse é o primeiro ponto, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de a gente saber que muitas vezes está sozinho, não desistir. Depois, tentar se unir a outras pessoas iguais ou parceiras. Né? A gente não consegue fazer movimento só, fazer transformação só. É muito importante, e há pessoas iguais. Né? A gente sabe disso. E seguir vigilante. A gente não
pode baixar as armas. Infelizmente, ainda não chegou o momento de a gente desfrutar, gozar dos nossos direitos de forma plena. Mas esse momento ainda vai chegar. A gente está construindo, né? Mas para o profissional, para a profissional, seja ele negro, mulher, LGBTQIAPN+, idoso, com deficiência, né, que hoje está tentando ingressar no mercado de trabalho, está tentando ocupar o seu espaço, né, é preciso que a gente compreenda que nós não somos falseadores da nossa existência. Naquilo que hoje se chama de síndrome do impostor, a gente não deve se deixar levar por essa síndrome, né? Se nós somos pertencentes a esses grupos, nós fomos historicamente excluídos. E o Estado tem responsabilidade de nos incluir. As políticas públicas devem ser desfrutadas, sim, por nós, e a gente deve lutar por elas. Acabou com essa história de que eu não quero cota porque eu não quero ser tido como incapaz. Não, não é isso. Não é sobre isso. É culpa do Estado. É o Estado que nos deve, né? E a gente deve sim defender que ele deve nos pagar, né? Então sejamos unidos nessa luta, sejamos coerentes com essa história que a gente trouxe em nós, né? Então é isso, pessoal. Eu acredito que às vezes parece muito difícil, às vezes a gente parece que está só, às vezes a gente perde as forças, né? Mas a gente tem que continuar. Não é permitido parar, né? Infelizmente, a gente não pode parar. Respira, toma ar e volta, né? E a gente está aqui para isso, né? Você está aqui para isso, eu também estou aqui, a gente tem as nossas redes sociais, a gente nunca vai negar um apoio. E a gente vai indicando os caminhos possíveis também. Uma boa assessoria jurídica quando há um problema jurídico, uma boa assessoria psicológica quando há necessidade, né? Uma boa mentoria quando houver essa necessidade. Então, se cercar de bons apoios. E aí a gente vai desbravando esses nossos caminhos. Muito bom, professor. Você me lembrou de um provérbio africano que fala que a cabeça do vencedor só pensa na vitória, né? Ele não pensa outra coisa. Isso aí. Eu acho que resume bem o que o senhor trouxe, né, nesse desfecho. Eu acho que eu demoraria aqui uma meia hora para fazer o resumo de tudo que a gente conversou. Mas eu vou assistir a live de novo. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, a live vai ficar gravada. Você vai poder assistir com calma depois. Tem muita coisa bacana aqui que foi discutida. E assim, professor, não vai se livre da gente tão cedo, né? Vá se acostumando aí com essa parceria, que a gente ainda vai dialogar muito daqui para frente. Maravilha. Gostei muito de te conhecer a sua trajetória, né? Aprendi muito hoje com tudo que o senhor trouxe. Acredito, é engraçado que eu comecei nesse bate-papo falando que esse assunto era urgente e importante, né? Sim. E no final você fechou esse gatilho e falou, olha, não temos mais tempo, né? Temos que avançar, temos que dar as mãos e temos que conquistar esse espaço que nos foi roubado, digamos assim, tirado de nós, né? É isso mesmo. E fica então o convite para que vocês sigam o professor Ilsver, né? Conheçam o trabalho dele, se for o caso, participar, né? Colaborar com os grupos de pesquisa da universidade. Sigam também aqui a Elevor. A gente pretende continuar trazendo outros profissionais para colaborar também, ampliar a nossa visão, desenvolver a gente enquanto profissionais e nos mostrar possíveis caminhos aí para esse crescimento, para que a gente possa driblar essas adversidades que existem, são reais, a gente não tem como fingir e acreditar que só depende da gente. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas a gente não pode também se colocar nesse lugar. Não é um lugar de vítima, mas é um lugar de protagonista e da realidade, né? Encarar a realidade como ela é e buscar se unir para modificá-la. Então, professor, muito obrigada, né? Estou muito feliz e honrada por ter aceitado. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Ainda dá tempo. Alguém vai deixar alguma pergunta aqui para o professor? Acho que a gente conseguiu passear bastante sobre o tema. Deixa eu ver se alguém coloca aqui alguma pergunta. Professor, você quer deixar mais algum aviso? Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que é isso mesmo, né? Obrigado por essa oportunidade. Acho que o nosso papo foi excelente. Eu também vou rever depois. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. E olha, aceita, aguarda o próximo convite que a gente vai te fazer, tá bom? Estamos Um juntos. beijo, fica com Beijo. Deus e axé. Axé, axé. Tchau, tchau.